Olá, pessoal! Bem-vindos ao Papo de Escola número 14. E hoje a gente estava aqui despretensiosamente conversando sobre capacitação de professores e a gente resolveu gravar. Pensamos, sabe de uma coisa? Essa conversa está muito boa para ficar só aqui entre nós. E a gente começou a gravar. Então, espero que vocês gostem e estão todos convidados a participar conosco aqui embaixo nos comentários. Hoje estou aqui, eu sou a Lara, estou aqui com a Luciane e com o Rodrigo, e nós estamos discutindo sobre capacitação de professores, como é que faz para a gente se desenvolver, o quanto precisamos desenvolver durante e depois e para sempre desse momento turbulento que foi a pandemia e que está sendo. E estamos aqui discutindo sobre isso, de quem é a responsabilidade, sobre a capacitação, e como a gente deve conseguir isso, e se isso é uma coisa de perfil pessoal, ou se isso é uma coisa que a gente deve continuar sempre buscando. Quem quer começar? Eu posso começar. Inclusive, esse tema foi o que até puxei a conversa, né? Porque eu acho muito interessante e essa questão da necessidade da capacitação, a necessidade, até porque a gente está vivenciando a necessidade de capacitação hoje na educação por conta das novidades que acabaram ocorrendo de forma bem atordoada e abrupta, né, por conta do Covid, né, da doença. Isso fez com que ocorresse na minha concepção, uma evolução e, ao mesmo tempo, uma regressão. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que obrigou os professores a trabalhar com novas tecnologias, novas metodologias, também fez com que muitos professores ficassem muito, muito preocupados, porque eram pessoas que estavam no meio analógico e tiveram que se adaptar ao meio digital, né? Então tiveram que fazer um arrumadinho ali. E isso tudo por quê? Porque a capacitação não é algo pontual, a capacitação devia ser algo continuado. Mas aí é onde a gente bate em alguns obstáculos que, às vezes, nós mesmos criamos. Por exemplo, uma coisa que a gente estava conversando. Às vezes, os professores esperam muito pela instituição a qual eles trabalham, gerarem a capacitação, desenvolverem, né, convidarem uma consultoria ou algum especialista para fazer uma capacitação de determinada área para eles ali. E isso, na verdade, acaba fazendo com que o professor fique muito refém daquilo ali, né? Então, o ideal é que o professor ele tente se atualizar constantemente, porque, quer queira, quer não, essa atualização acaba sendo muito importante para a vida do trabalho, para a vida profissional dele, né? Ele vai estar sempre se atualizando e não ficando para trás dentro das metodologias e tecnologias, porque a gente acaba se acomodando. Muitas vezes, no momento que a gente se acomoda, isso acaba deixando a gente um pouco para trás. Então, o lado negativo que eu vi desse avanço que a gente teve atualmente foi justamente a questão da ansiedade que gerou nos profissionais, né? Poxa, será que eu vou conseguir acompanhar realmente? Será que eu vou conseguir desempenhar meu papel nesse novo ambiente que surgiu aí? Então, isso é um problema que poderia ser minimizado ou resolvido caso a gente realmente estivesse se atualizando, né, buscando cursos, para poder realmente desenvolver essas novas habilidades, né, que são cobradas no período atual. Lu, pensa o que aí dessa questão? Eu fiquei pensando, Rodrigo, nisso que tu fala. Tem uma frase que tem sido repetida muitas vezes nesses últimos anos, aí, pelo menos desde o início da pandemia, que é aquela frase do Alvin Toffler, né, que fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? E aí eu fico pensando como é que a gente está entendendo essa frase no contexto da escola, né? Porque a escola, que é um espaço que deveria ser um espaço primordial de aprendizagem, muitas vezes tem essa dificuldade, né, de desaprender formas antigas ou coisas que não estão funcionando mais para poder reaprender e pensar em novas coisas, assim. Claro que esse contexto da pandemia pegou todo mundo de surpresa e foi, né, assim, muito desorganizador, mas ao mesmo tempo, se a gente for parar e pensar, muitas das tecnologias que os professores estão utilizando agora, né, muitas das ferramentas, elas já existiam, elas não foram criadas o ano passado, elas não foram criadas para a pandemia, né, então, assim, tudo isso já existia. E aí, às vezes, eu fico pensando, se tudo isso já existia
né? Onde é que estava o professor nesse momento, né? Ele não estava vendo que essas coisas estavam acontecendo. Claro que alguns professores já vinham utilizando um pouquinho mais, né, essas tecnologias, e realmente foram esses que tiveram um pouco mais de tranquilidade ou que acabaram ajudando muito outros colegas. Mas tem gente para quem, né? Eu acho que a gente aqui comentou uma vez, tinha professores que não tinham e-mail, né? É uma coisa quase inimaginável da gente, né, pensar numa situação desse tipo, né, no ano em que a gente está. Então, tem, eu acho que algumas coisas que a gente tem que poder parar e pensar, assim, né? E aí eu acho que, obviamente, a escola tem um papel, no meu ponto de vista, a escola tem um papel na formação dos seus professores, da sua equipe, mas também tem um papel que é dos professores, né? Porque às vezes os professores estão naquela escola em um determinado momento, às vezes eles trabalham em mais de uma escola, enfim, ou a vida deles continua para além da escola. Então, eu acho que essa busca de formação contínua, ela também tem que partir do professor, né? Eu acho que não é uma coisa de um ou outro, é dos dois, né? Eu acho que tem que ser uma responsabilidade compartilhada. E eu acho que, para mim, pelo menos, eu vejo que às vezes esse olhar para aquilo que está acontecendo lá fora, para de alguma forma antecipar essas coisas, às vezes fica muito difícil na escola. A gente ainda fica muito naquela coisa assim, ah tá, agora a BNCC mudou, então agora a gente tem que estudar sobre BNCC. Agora não sei o que mudou, então a gente tem que fazer não sei o que. Parece que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né, e tendo um pouco de dificuldade de poder olhar para além, tipo, qual é a educação, o que vai ser o futuro? Às vezes eu fico pensando, bom, para depois da pandemia, o que tem que ficar? Tem coisas que a gente vai voltar tudo ao que era antes, né? O que a gente quer incorporar? Como é que a gente vai trabalhar depois? Mas parece que a gente está sempre naquela coisa de ficar apagando incêndio, assim, né? E aí tu não consegue fazer muito essa etapa também do planejar, do pensar, do olhar um pouco para o futuro e um pouco, né, o estudo, né, a formação, a capacitação também tem um pouco a ver com isso, né? Eu acho que esse é um pouco um desafio. Isso é muito interessante. Eu acho que tem os dois tipos de capacitação, né? Tem a capacitação planejada, que é contínua, que ela acontece sem o desespero e ela vai acontecendo de acordo com os nossos interesses. E tem a capacitação forçada, que é aquela que, olha, todo mundo que não sabe pacote Office tem que saber hoje. Aí a escola traz um treinamento sobre isso, né? Então, eu acho que acaba que tem aquela que é para apagar incêndio e tem aquela que é para possível necessidade futura, assim. Eu acho que a gente podia abrir um round aqui de como é que cada um de nós faz para nos capacitar, assim, se é feito pela instituição, se é feito se parte da gente. Eu acho que a gente poderia mostrar as nossas formas de fazer isso e as pessoas que estão nos ouvindo também comentar aqui como é que isso acontece dentro do contexto deles. É massa. É interessante isso. Só uma questão, antes de falar isso aí, Lara, das nossas experiências, né, como é que a gente faz, né, nessa questão de atualização e capacitação, que vocês dois comentaram. Nós, professores, muitas vezes, somos muito reativos. Então, a gente reage. E quando a gente reage a algo que já aconteceu, a gente sempre começa atrás. Né? O ideal é que nós fôssemos proativos, né? E que a gente já tivesse antecipado um pouco. É fato que a estrutura do ensino atual, ela dificulta um pouco isso. Não agora na pandemia, né? Mas antes da pandemia, como a gente ainda tinha aquele modelo de ensino muito arcaico, então os professores simplesmente replicavam as informações repetidas vezes, porque eram turmas diferentes com o mesmo conteúdo, né? Usando quadro, escrevendo, né? Aquele modelo no qual o professor centra as atenções, que a gente já discutiu aqui. E, nesse caso, a pandemia fez a gente realmente parar e pensar um pouquinho. Poxa, se eu não estiver constantemente me atualizando, eu vou ficar para trás. Porque vão ter outros professores que vão estar se atualizando, tá? E sendo proativos nesse sentido. Então, respondendo ao questionamento que Lara levantou agora, eu acho que, na verdade, nós temos que buscar esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento. Mas a gente acaba batendo em alguns obstáculos, né? Um dos obstáculos é a questão financeira. Quando uma instituição oferece um curso não é de forma contínua, é algo pontual, que o professor participa e, quando não aplica, acaba esquecendo. Muitas vezes é um curso onde um rapaz chega lá, começa a falar no data show, projetando, seja no teatro, seja, né, mais individualista, tal.
passa aquilo ali, o professor olha, massa, que legal, tal, esquece, porque não aplica e não tem até um modelo que é passado para a gente deveria ser de uma oficina, aquele mão na massa, vamos fazer, porque a gente só aprende fazendo. Né? Até o modelo do treinamento é errado, porque deveria ser na forma de uma oficina, e muitas vezes na forma de uma palestra. Palestra é para se passar informação, não para você aprender a fazer algo. Né? Então, acho que até o modelo das capacitações que são feitas por algumas instituições é errado. Depois tem um profissional aqui que vai lhe ajudar, mas me ajudar em quê se eu não aprendi a fazer? Como é que eu vou ter dúvidas se eu não sei? Porque tem muita gente que tem dúvida de mexer no Forms, por exemplo. Tem cursos que você aprende a mexer no Forms, mas é muito intuitivo. Às vezes tem que pegar um tempo seu, que é muito corrido, eu entendo também. Né? Tem pessoas que trabalham em 3, 4 instituições. Você tem que parar um tempinho e pegar aquilo aí, eu vou aprender isso aqui. Porque algumas ferramentas são intuitivas. Às vezes a questão tem que existir um pouquinho de dedicação. Então, eu acho que existe o problema financeiro, porque alguns desses cursos não são baratos. Atualmente, eu me inscrevi no curso Maker, por curiosidade e tal, e o curso era mais de R$600. É um valor absurdo? Não, mas para muita gente é caro. Não é um valor absurdo, tem curso aí que é 2, 3, 4 mil reais. O de criatividade mesmo que a gente fez no Murilo Gun, né, foi 2 mil e cacetada na época, que ele está oferecendo de graça agora, mas a gente fez pagando e pagou um valor muito alto. Né? Então, tem cursos altíssimos. Então, é um valor alto? Não, não é. Mas para muita gente é. Então, a gente não pode criticar, dizer, porque os professores não querem fazer. É mais complexo do que isso. Às vezes, alguns querem, mas não têm condição financeira para isso. Outros não querem porque estão acomodados. Cada um tem a sua barreira e a sua desculpa, muitas vezes. Né? No caso financeiro, não é desculpa, mas no caso de a pessoa estar acomodada e não querer sair daquela zona de conforto, é desculpa. Né? Então, eu acho que tem um problema financeiro, tem um problema da vontade do professor de sair da sua zona de conforto, né? De aprender coisa nova, porque se ele aprender, ele vai ter que aplicar. Né? Se o colégio oferece um treinamento, obviamente que o colégio vai cobrar aquela aplicação dali, mas o que não pode também, por exemplo, a instituição oferecer o treinamento e não acompanhar a implementação. É uma falha muito grande nessa questão. Então, no meu caso, eu sempre estou buscando me aperfeiçoar em diversas áreas. Né? Não só na área da educação, como em outras áreas que possam me ajudar e complementar. É fato que eu reservo uma parte financeira que eu tenho condição para poder fazer esses cursos, porque é oneroso. Então, você tem que reservar um valor para poder custear isso. Então, tem um valor mensal que eu gasto com estudo. Não necessariamente na área da educação, e outras áreas também. Mas eu posso fazer isso, outras pessoas não podem. Aí elas podem procurar alguns cursos, algumas pessoas que oferecem treinamentos online free. Mesmo que seja uma introdução, né? Que não seja aprofundado, mas isso já chama a atenção dele para algumas ferramentas. E até ele conhece ferramentas que ele nunca ouviu falar. E aí ele vai cutucar, mexer e acaba aprendendo a usar aquilo ali. Muita gente autodidata tem essa condição, né? Mas tem que buscar, tem que esmiuçar. Então, eu acho que, na verdade, a primeira coisa de tudo é a gente se tornar uma pessoa proativa nesse sentido. E em busca do conhecimento. E a partir daí a gente se aperfeiçoa. Caso tenha condição financeira, a gente acaba tendo um leque maior, mas caso não, a gente tem que desenvolver esse senso autodidata que a gente acabou sendo obrigado também na pandemia para poder realmente desenvolver essas habilidades que estão sendo cobradas hoje da gente. Basicamente é isso aí. Eu fico pensando que tem várias coisas, assim, até é difícil por onde começar, mas, assim, eu concordo, né, que algumas questões são complicadas do ponto de vista financeiro, mas eu acho que cada vez mais a gente está tendo acesso a muito material de qualidade de forma gratuita. Né, tem muito perfil interessante para seguir em Instagram, tem muito canal de YouTube com coisas legais, tem cursos online gratuitos, então, assim, existem alternativas. Eu vejo 2 problemas, assim, que para mim são talvez os maiores, assim. Um é que eu acho que a gente, enquanto educador, também se acostumou a pensar, assim como aluno, que a responsabilidade pelo ensino, pela nossa formação, estava nos outros. Ou seja, tem que vir um professor e dizer, essa aqui é a aula, tu tem que seguir esse curso, daí depois tu faz esse, depois... A gente está acostumado a receber esse pacote meio pronto. Então, mesmo que existam alternativas, né, gratuitas, a gente fica, mas aonde que eu faço? Mas qual que eu faço primeiro? Assim, essa autonomia, né, de poder ir atrás, né, de construir a sua própria trajetória, eu acho que a gente tem que desenvolver. E uma outra coisa que eu vejo que também complica um pouquinho é a questão das certificações, assim. E aí eu vou contar até uma experiência própria que eu tive. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos,
No início, a gente tinha um plano de ficar um tempo curto, depois foi aumentando, enfim. Mas logo no início eu não tinha condições, porque o nosso plano era de ficar menos de 2 anos, de fazer nada muito formal, né, numa universidade, numa coisa, porque eu não ia dar tempo de eu me inscrever, né, para poder fazer aquele curso e tal. Então, na época, eu comecei a fazer muitos cursos no Coursera. Eu me lembro que em 2013 eu fiz praticamente todos os cursos que tinham no Coursera na área de educação, eu fiz todos. E na época tinha muita coisa sobre tecnologia. Eu estudei muito, muito, muito sobre isso, porque era o que tinha na época. A maior parte dos cursos eram cursos gratuitos, tá? Só que daí eles tinham um funcionamento que era assim: tu tinha acesso a todo o material, e o material era ótimo, de forma gratuita, mas se tu quisesse o certificado, tu precisava pagar pelo curso. Então, o que eu fiz? A maior parte dos cursos eu fiz de graça, alguns cursos pontuais, que eram de universidades que eu achava que valia a pena, ou de algum tema mais interessante para mim, eu fiz pago, porque aqueles eu queria ter o certificado. Mas eu me lembro que na época chegou um momento que eu pensava assim, meu Deus, eu tenho quase que um mestrado, doutorado aqui, porque a quantidade de cursos legais, interessantes, assim, era muito grande, eu tinha tido acesso a muita coisa. Mas na prática, às vezes eu ficava pensando, se eu tiver que provar para alguém, né, que eu fiz essas coisas, como é que eu provo? Eu não tenho esses certificados, eu tinha só de alguns, mas eu sabia que eu tinha aprendido muito, né? Então, isso eu acho que ainda é um problema, né? Essa coisa que a gente às vezes ainda fica entre, afinal de contas, o que é mais importante? É a minha aprendizagem, que eu sabia que tinha acontecido, ou é eu conseguir colocar no meu currículo e provar de algum jeito que eu fiz aquilo? Né? Então, eu acho que isso também, às vezes, complica nessas possibilidades que a gente tem, que eu acho que existem de fazer, né, coisas gratuitas, assim. Mas eu acho que, às vezes, também a gente tem que estar atento ao que está surgindo. Eu me lembro, e meu filho pode dizer isso, eu fiquei assim, eu fiz tanto curso online, que eu me lembro que teve umas férias que eu disse para meu filho tem 17 anos, teve uma época, uns 2, 3 anos atrás, que eu disse para ele, Rafael, nas tuas férias tu pode fazer o que tu quiser, mas tu vai fazer um curso online. Pode ser do assunto que tu tiver afim, pode ser de como jogar ioiô, de como jogar dominó, qualquer coisa, não tem problema. Mas eu quero que tu faça um curso online. Por quê? Porque naquela época eu já estava vendo que, exatamente por todas as experiências que eu estava tendo, que o ensino online em algum momento ia surgir, que essa experiência, né, assim, de ter autonomia, de tu olhar os vídeos, de tu fazer as atividades por conta própria e tudo mais, ia ser uma habilidade importante para ele desenvolver, né? Então, e às vezes eu brinco com ele, viu como eu te dizia tal coisa, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem que poder olhar para essas coisas, porque tem muita coisa que já estava aí, mas a gente não trazia isso para nossa realidade. A gente parecia assim, como eu ainda posso fazer de um outro jeito, eu não preciso disso, né? E não é assim, que as coisas que ninguém deu pistas. Já tem muita coisa que, se a gente for olhar, às vezes, livros de 3, 4, 5 anos atrás, já se falava, a escola precisa mudar, a escola precisa fazer isso. Isso já vem sendo dito há muito tempo, né? Mas enquanto deu para ir levando do jeito antigo, a gente foi deixando, né? Então, eu acho que esse também é um ponto que a gente tem que se dar conta. Às vezes a gente tem que, bom, vamos lá, né? Vamos ver as oportunidades e vamos começar. É engraçado isso que você falou, porque eu também já fui essa pessoa que fiz um monte de curseira. Aproveitei muito, tudo grátis. Eu acho que eu não paguei nenhum certificado até hoje, mas eu coloco no meu currículo que eu fiz o curso. Se a pessoa quiser o certificado, eu conto para ela o que eu aprendi, né? É, aí tem uma coisa que eu acho que eu vi ontem no Instagram de uma pessoa que fala sobre marketing digital. As pessoas perguntam muito sobre quando é que eu sei que eu estou pronta para iniciar a prática daquilo que eu estou estudando. E eu acho que isso é um lugar que a gente pode se sentir preso. Porque, por exemplo, a gente nunca acha que a gente está pronto o suficiente ou já fez todas as certificações necessárias para executar aquilo. E aí eu penso que a gente pode sempre aplicar na sala de aula, que é o contexto aqui, o que a gente está aprendendo. A gente aprende, eu aprendi semana passada, vou aplicar aqui, porque essa é a forma da gente praticar o que a gente está aprendendo e também adaptar ao nosso contexto, porque quando a pessoa cria um curso online, que seja, ou uma certificação, ela não sabe o contexto que você vive. E só você é a pessoa que vai fazer essa conexão. Então, eu acho que a gente tem que lembrar de quanto a gente pode aprender com essas práticas também. Então, assim, mesmo se você não pode pagar por uma certificação, um curso, alguma coisa assim, formal, pedir um auxílio de uma pessoa próxima que você admira, um mentor,
uma coisa assim, e colocar em prática os ensinamentos e as coisas que você for aprendendo, eu acho que aquilo já te evolui, assim, 200%. Porque tem muito isso da gente ficar preso, tipo, minha escola não trouxe curso para mim, não fez isso, e a gente acha que, porque não fez isso, eu não tenho que evoluir em nada. Falando sobre minha realidade aqui, a universidade que eu trabalho, ela oferece, tipo assim, eu posso escolher o curso que eu quero fazer e preencher um formulário e fazer um requerimento de que eu quero que a escola forneça o dinheiro para eu pagar aquele curso. E aí eles têm um teto, sabe? E aí eu acho isso um jeito legal, porque acaba que eu posso ir atrás do que eu quero, do que eu estou querendo aprender, e ao mesmo tempo eles dão auxílio financeiro nesse sentido. Mas fora isso, eu acho que, por exemplo, esse ano, um prêmio que eu ganhei com a ferramenta que eu usei, que foi o Miro, foi uma coisa que eu fiz igual o Rodrigo falou, eu comecei a fuçar e fui aprendendo dentro da minha realidade. Provavelmente eu não sei, assim, 50% do que a ferramenta pode fazer, mas eu sei tudo que ela pode fazer para minha aula. Então, eu não acho que a gente precisa de uma certificação sobre as ferramentas, sobre as coisas, para a gente começar a botar em prática. Isso já faz a gente evoluir muito. Só o fato de a gente ter a curiosidade de ir atrás de alguma coisa e colocar aquilo em prática, a gente vai traçando o caminho. Por exemplo, a partir do momento que eu comecei a usar o Miro, eu comecei a buscar outros templates que tem no Miro. Então, assim, é o início, aí a gente vai traçando o caminho de acordo com o andar, assim, o processo. Eu acho que a gente não pode ficar muito preso nessa questão da certificação e tudo. E bota no currículo mesmo, fala que sabe, se a pessoa quiser saber, você conta para ela. Né? Não, e com certeza, né? Cada vez mais o que a gente sabe fazer com o que a gente aprendeu vai ser muito mais importante do que está no papel, né? Mas eu digo assim, algumas pessoas, às vezes, né, não tem como mostrar aquilo, e aí ficam. Eu acho que, de novo, a gente tem que ter esse cuidado de não terceirizar a nossa aprendizagem, né? A nossa aprendizagem é nossa responsabilidade, né? A gente pode, né, assim. Contar com o apoio da instituição, enfim, mas a gente não pode colocar numa situação que os outros têm que, né, tem que definir, ou mesmo que a certificação é que vai garantir que a gente aprendeu. A gente pode aprender muito sem, né, um papel, e isso é o que vai importar mais, né, porque é bem isso. Por exemplo, tu pode nunca ter feito uma certificação no Miro, mas tu sabe usar, ok, perfeito, é isso que tu precisa. De nada adiantaria ser o contrário. Eu tenho a certificação, mas eu não sei como é que eu uso agora na minha sala. Também não tem sentido, né? Eu acho, né, pelo que vocês levantaram aí, que assim, a gente tem que começar a considerar mais a capacidade de desenvolver a habilidade, de executar, do que a de ter um documento que prove aquilo. Porque tem muita gente que sai da faculdade com diploma e com habilidade zero. Por quê? Porque estudou, sabe a teoria, mas não sabe a prática. Inclusive, algumas pessoas que dão capacitação na área da educação, muitas vezes, têm a teoria linda, maravilhosa na cabeça, mas parece que ela nunca entrou numa sala de aula. Né? E aí isso gera uma desconfiança nos próprios professores, que, peraí, ela está falando aí, está parecendo um mundo perfeito. Mas não é bem assim. Né? Então, eu acho assim, que falta, às vezes, de alguns treinamentos, algumas capacitações que tragam para a realidade. E eu acho interessante, numa capacitação de treinamento, a gente escutar o professor. Rodrigo, traz a tua realidade para a gente discutir aqui, dentro do meu conhecimento, como eu posso te ajudar. Isso é muito importante. Eu quero te interromper aí, porque eu acho que é justamente isso. As pessoas ficam esperando que a pessoa que está dando a capacitação vá trazer os exemplos práticos para ela aplicar, mas isso não acontece. Isso quem tem que fazer é o professor, é a pessoa que vai pôr em prática. É igual você falou, conta uma história, pergunta, mas a conexão tem que ser você. Muita gente faz a capacitação e fala, falou de um monte de coisa de business, mas não trouxe para a sala de aula. Cara, quem sabe a realidade de sala de aula é você vai trazer o contexto para o contexto. Detalhe, a realidade de sala de aula do ensino superior é totalmente diferente do médio, que é totalmente diferente do fundamental. Então, você quando faz uma capacitação e junta, vamos dizer no colégio, que é uma das minhas realidades hoje, quando você junta professores do Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, a realidade é diferente, o contexto é diferente. Então, você pode fazer uma capacitação todo mundo junto? Pode.
trazendo um pouco do lúdico para trabalhar junto com eles. Mas é importante que você trabalhe algo pontual para cada realidade. Então, por exemplo, eu acho que as capacitações são feitas de forma totalmente equivocada, porque na minha visão era para ser feito em formato de oficina, mão na massa. Eu posso trazer um problema, mas quem vai solucionar são vocês. E eu vou estar aqui facilitando, dando possibilidades de caminho, e aí nós vamos construindo esse aprendizado. E, consequentemente, a gente entende, internaliza e vai querer aplicar isso. Porque se a gente achou legal, achou massa e aprendeu, a gente replica. Então, eu acho que até o modelo da capacitação hoje, ele é errado muitas vezes. Uma capacitação, como eu falei já anteriormente, no qual você só explana a ferramenta, ó, isso pode ser usado assim, assado, dessa forma, massa, o cara vai estar lá, poxa, que massa. Velho, saiu dali, ele esquece. E até nem tem vontade de aplicar. Engraçado, tem instituições que reservam, até pagam hora-aula para o professor tentar se atualizar, conversar, organizar para, sei lá, planejar melhor a disciplina, de forma geral, tipo, 2 aulas uma vez por semana, remunerado. E mesmo assim, eu conheço a instituição que faz isso e não tem um retorno ideal, por quê? Falta de organização, falta de pessoas que consigam organizar isso, né, de forma a gerar uma formação continuada. Eu acho que o principal é conseguir realizar uma formação continuada, na qual o professor possa executar suas habilidades e a questão do certificado seja em segundo plano, porque esses certificados, os únicos certificados que podem trazer ganho financeiro são de especialização, mestrado e doutorado. Os outros não, é aprendizado. Eu acho que a gente tem que focar um pouco mais no aprendizado. É muito boa a nossa conversa hoje. Eu queria encerrar aqui com 2 dicas que eu acho que são bem relevantes. Uma é buscar conhecimentos multidisciplinares. A gente tem muito a aprender quando a gente busca coisas fora da área da educação, porque assim a gente traz esse conhecimento para o nosso contexto. E a segunda coisa que eu tenho para dizer é a importância de continuar o que aprendeu, por exemplo, igual você falou, a gente aprende com uma pessoa que vem na semana pedagógica e nunca mais fala nada sobre aquilo. Continuar em grupos de mentorias. Eu acho que os próprios professores, com um colega, 2 de trabalho, podem fazer isso. Vocês continuarem a conversa, o assunto, ser um grupo de apoio para colocar aquilo em prática. Isso tem feito muita diferença na minha carreira de professora, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou, assim. Eu me junto a 2, 3 pessoas que estão no mesmo barco, assim, buscando coisas semelhantes, ou não, né? E aí a gente se apoia nesse sentido, até para dar coragem para enfrentar as dificuldades. Muito bom, valeu, gente, e até o próximo Papo de Escola. Se você gostou do nosso papo hoje, deixa aqui seu like para a gente e seu comentário, e temos outros 13 papos de escolas para você ver. Tá bom? Até já! Valeu, gente!